América Podcast. Penso, Jogo, Existo. Episódio 4. Olá a todos, meu nome é Israel Mendes e esse é o podcast Penso, Jogo, Existo. Estou aqui com meus parceiros Felipe Dalmolin, game designer, e Rodrigo Oliveira, pesquisador. Bora continuar aquele papo sobre as histórias que os jogos contam, pessoal? Bora! Vamos lá. Então vamos lá. Bom, no capítulo anterior, né, fazer uma coisa meio sitcoms, assim. Na verdade, a gente vinha conversando sobre as histórias, sobre as narrativas. Um dos primeiros gatilhos que eu quis trazer aí foi o Black Mirror, o episódio Bandersnatch, porque foi colocado, pelo menos assim, eu particularmente estou entendendo que foi endereçado para o grande público uma experiência super fluida e sem muito atrito, assim, em termos de experiência do usuário mesmo, uma experiência jogável de assistir um filme, né? Então, me arrisco a dizer que quem assistiu Bandersnatch jogou Bandersnatch. Claro, com todas as sutilezas que aquele jogo, aquele episódio, um verniz de jogo que ele teve pro público, né? A gente veio então conversando sobre emoções que podem ser causadas nos jogos, e é inevitável o comparativo que a gente precisa fazer, né? Ou pelo menos que a gente pode fazer com o cinema, quando na verdade são duas mídias audiovisuais bastante parecidas. Claro que elas têm as suas peculiaridades, em especial porque os jogos são interativos, né? Mas entendendo que a experiência narrativa, ela conduz para emoções no cinema de uma forma que já foi, digamos assim, descoberta, já foi aberta essa caixa preta, e a gente está falando de arquétipos psicológicos que foram descobertos de fato. Então esse mecanismo ele é muito usado, né? Ele foi durante um bom tempo esgotado por Hollywood, e claro que ainda nos grandes blockbusters isso ainda é uma fórmula de sucesso, né? Sucesso aqui, claro, com todas as camadas, inclusive de business, que a palavra pode ter. Mas claro que, assim como todos os mercados, a gente tem também representantes de não tão mainstream assim, né? Então, produções mais independentes que tentam, né? Então, tentam experimentar de outras formas, e a gente consegue entender possibilidades do cinema. Mas como o cinema ele já é uma indústria muito mais madura, assim, a gente vinha conversando sobre, será que o filme, dado que ele é um condensado de aproximadamente 2 horas de um arco narrativo conhecido, que trabalha em cima desses arquétipos e conduz de uma maneira muito sob controle, num ambiente sob controle, e que o roteirista é perito em fazer isso, os sentimentos humanos, e pode nos levar pro medo, pro choro, pro riso, no momento em que ele quer, digamos assim, numa espécie fazendo uma espécie de marionete dos nossos sentimentos. Como é que os jogos trabalham um pouco isso, né? Porque acho que a nossa experiência ela é um pouco cruzada e pausada, né? Então eu fiz até uma metáfora para quem está nos ouvindo aí, já ouviu o outro episódio, uma analogia, na verdade, de que essa condução narrativa do cinema, ela se assemelharia a uma linha contínua, e que a nossa condução narrativa se assemelharia a uma linha seccionada, e essas secções, esses gaps, eles têm a ver mais com os momentos de maior tensão, de perícia motriz, né? Então quando a gente, por exemplo, entra numa batalha, e aquilo ali, ou um jogo de plataforma em que a gente precisa saltar em plataformas muito fininhas, muito estreitas, para não cair, para não morrer ou perder o jogo. Então assim, jogo a bola aí para vocês agora. Rodrigo, pode começar aí, o que você tem a falar pra gente sobre isso aí? Então, a gente vem comparando os jogos com filmes há bastante tempo já, e com outras mídias, mas eu gostaria de citar um pensamento do Marçal Branco na tese de doutorado dele. Ele menciona que por mais que a gente compare, os jogos tem uma linguagem própria, e jogo é jogo, né? Mas a gente precisa comparar porque as coisas têm que ser comparáveis, a gente tem que ter parâmetros, né? E aí, tu falando aqui de duração de um filme e tal, eu acho que a gente ficar comparando, por exemplo, a estrutura narrativa de um jogo com um filme, não sei se é a melhor maneira pelo lado quantitativo.
narrativo. Se a gente for pensar num filme longo, tem 3 horas, né? Tem 180 minutos ali. Vamos pegar uma trilogia de filmes longos, né? Um Senhor dos Anéis, versão estendida. Vai ser 12 horas, mais ou menos, de audiovisual. 12 horas pra desenvolver aquela história, né? Do Frodo saindo do condado, passando por, sei lá, pela cidade de Bree, no Pônei Saltitante, atravessando o negócio, batalha, se encontrando em Rivendell, passando pelo Moria, corredor, morte, sabe? Tudo narrando aqui. Tempos de história, diálogos, a morte do Boromir, enfim, tem um monte de coisa lá, até chegar na destruição do anel e tudo mais. Tudo isso levou 12 horas. 12 horas de você sentado assistindo, comendo uma pipoca, talvez parando pra ir no banheiro e tudo mais. Dando aquela dormidinha. Dando aquela, né, daquela parte, nas partes de romance e tal, né? E são pouquíssimos jogos narrativos que duram menos de 20 horas. Pouquíssimos jogos narrativos, tá? Tem muito jogo mais curto. O próprio Braid, que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, é 4, 5 horas, 6 horas no máximo. Portal também, 3 horas tu termina um Portal. Mas jogos narrativos do tamanho, vamos pensar só quantitativamente por enquanto aqui. Jogos feitos com o mesmo orçamento que o Senhor dos Anéis vão te tomar 90, 100 horas. Então, quantitativamente, o jogo tem um desenvolvimento de arcos narrativos e construção de personagem, construção de história, que leva muito mais tempo. Justamente porque você tem essas interações. No jogo em que você tem que ir do ponto A até o B, você vai do ponto A até o B e vai levar um tempo. Claro que não vai levar horas pra tu chegar do ponto A ao B, mas vai levar tempo suficiente pra você achar que levou horas. Tem um gerenciamento de tempo ali. Eu acho que hoje em dia daria pra gente comparar mais essa construção de jogo um pouco mais lenta das coisas, mas eu acho que com seriados e com livros e com coisas mais longas do que os filmes. Porque eu acho que os filmes, de maneira geral, eles são muito rápidos. Ele precisa te entregar muito rápido pra dizer que um personagem é complexo, ele tem que te dizer, olha, esse personagem é complexo. No jogo, pra dizer, ou na série, pra dizer que um personagem é complexo, ele não precisa dizer isso. Ele pode só ir te mostrando. Como a gente já falou do Breaking Bad, do Walter White. Vou dar um spoiler aqui, né? A gente tá dando bastante, mas mais um não custa nada. Pessoal, em spoiler pela frente. Avance Né? o áudio se você não viu. Mas a significação da morte do Walter White no último episódio, não ser por câncer ainda, que é o mote, né, da série, ela só tem aquela significação se você passou por tudo aquilo, você acompanhou aquilo com doses que vão te alimentando de uma emoção. Vou fazer o papel de algum ouvinte que deve ter discordado nesse exato momento, mas já vou contemporizar, dizendo assim, não é que ela apenas tenha a significação depois de ter passado por tudo aquilo, mas ela tem a grandiosidade do significado depois de tamanha jornada passada. Sim, né? sim. É como, sei lá, tem jogos que não permitem que você salve o ponto que você tá a todo momento. Você tem save points, né? Imagina que às vezes o tempo que leva de você salvar o jogo num momento e no outro é de 10 minutos. Se você morrer no minuto 9, você perdeu 9 minutos. E você vai ter que jogar tudo aquilo de novo. Tem jogo que se propõe a isso. Se propõe a você treinar, tipo um Dark Souls da vida, né? Que você salva num lugar específico, você não salva a qualquer momento, você vai jogar, e se morrer, perdeu tudo aquilo e progresso. Então isso causa um certo receio e causa um certo empenho, necessita que o jogador se envolva, que é algo que é só do jogo. E é isso que eu acho que o Marçal Branco defende quando ele tá falando que os jogos são uma linguagem própria, porque em nenhum outro lugar você vai ter tanto esforço que pode ser jogado no lixo de acordo com o erro que você cometa. Porque no filme não importa nenhum erro que você cometa, né? E eu acho que tem uma coisa também, o Dan Cook, ele fala muito de arcos e loops, que são duas formas que estão presentes no jogo. Então o arco, acho que ainda não comentei isso em outro episódio, mas resumidamente o arco é uma coisa que tem começo, meio e fim, tem uma conclusão, então por exemplo uma história, e um loop é uma coisa que ela vai ser repetida, por exemplo uma mecânica de combate no jogo, ela vai de novo e de novo e de novo, porque a proposta dela não é te contar um fim, é te mostrar um processo. Ele compara também que religião, por exemplo, é baseada em loops, tu tem que ir na missa todo domingo, qualquer coisa assim. A academia é baseada em loops, eu vou fazer uma tese, alguém vai combater, eu vou fazer outra e outra. Então ele diz que o arco e o loop foram igualmente usados na história, assim. Sim. E o jogo se estende muito por esse uso de loops. Então ele não vai tão direto do ponto A ao B. Ele tem uma construção, que nem tu falou, joga 9 minutos, morre, faz de novo, etc. Ou repete um pouco alguma coisa, vê o mesmo combate outra vez, etc. Isso vai levando a... São as conquistas que demandam esforço, né? Às vezes pra você conseguir lá uma espada e tal, você tem que juntar 50 madeiras. Exato, o próprio Celeste que tu falou no último episódio, ele tem fases que elas são muito pequenas, mas que na primeira vez que tu joga elas, como é um processo de aprendizado e de perda e de derrota, etc., ela vai levar 1 hora, 1h30. A primeira fase do Celeste eu levei 1 hora e pouco pra passar. A segunda vez que eu tentei, eu levei 7 minutos, porque daí aquilo lá foi conquistado. E é tão satisfatório, é muito né? satisfatório. É. Então ele tem um pouco desse alongamento, eu acho que é um pouco por causa disso.
Uma coisa, outra coisa interessante assim, aqui só queria levantar duas coisas sobre o tempo do jogo, assim. O jogo é muito averso a cortes, né? Você falou de ir do ponto A até o ponto B. No jogo, geralmente, tu vai realmente do ponto A até o ponto B. Por exemplo, Red Dead Redemption 1 no cavalo lá, vai passar 5, 6, 7 minutos andando. Em nenhum filme tu vai ver alguém passando 7 minutos andando do ponto A ao B. Talvez no começo do Solaris, que o cara fica... Um filme iraniano. Isso. O Solaris russo, ele faz isso. O cara fica 10 minutos viajando de uma cidade até outra. Fora algumas exceções, por exemplo, 30 Flights of Loving, o Gravity Bone, eles são jogos um pouco mais experimentais que introduzem essa linguagem do cinema de corta só pros momentos de troca narrativa, de ação, etc. Que eu acho que o Red Dead Redemption 2 começa a fazer também. Ele corta no fim de uma missão, te coloca em outro lugar. E tem alguns jogos que são incômodos, né? Às vezes isso é incômodo, tipo o que a gente fala do Horizon Zero Dawn ali, às vezes é incômodo você ter que cavalgar tanto, ir de um lugar ao outro. Às vezes não tem propósito. E até o fim do mundo fazer uma coisa, volta, foram 30, 40 minutos numa coisa que podia ser mais compacta. O que eu diria aqui agora também, tava pensando aqui enquanto vocês falavam, acho que a gente tá falando de ritmos, né? O ritmo é um fundamento da vida, assim, fala ritmo, a gente pode pensar em, primeira coisa, né, música, percussão, essas coisas, mas na verdade o ritmo é a periodicidade de qualquer tipo de entrega, né? De uma entrega que a gente recebe, seja lá o que a gente tá consumindo naquele momento, né? Dado os ritmos diferentes de consumo de uma mídia mais passiva, digamos assim, como o cinema, e eu não tô querendo ser pejorativo na palavra passiva, mas apenas especificamente na maneira de consumo dela. Também não estou dizendo que não existe toda uma proatividade de ir até um cinema, se posicionar numa oportunidade. Não, e tem a tese de que nunca é passivo, né? Tu tá sempre ativo no consumo do... Não, exato, porque enfim, a gente tá ali, mas eu digo assim, ou então uma interação mais coadjuvante, digamos assim, né? Apenas assistindo e se identificando com aquilo, versus conduzir a entidade principal, no caso dos jogos, que o jogo ele é como se fosse um filme dando play no exato momento em que a gente começa a jogar, né? Então a gente conduz essa entidade e faço emergir, a partir de diversas possibilidades que o game designer vai nos dar, né? Os criadores do jogo vai nos dar, a nossa narrativa ali dentro, a nossa história particular. Mas isso tudo eu tô pensando em ritmo, principalmente. Quando a gente tá conversando e falando sobre as mecânicas, né? Então, voltando de novo em coisas mais simples, como ler um livro, em que a gente tá fazendo folheamento de páginas, ou mesmo quando tem um presente, assim, para uma inauguração, digamos assim, mais massiva, como um Bandersnatch no Netflix, em que ainda assim, apenas o fato, a novidade é tão grande que apenas o fato de interagir já é bacana por si só, né? E claro que existe toda uma profundidade de mecânica que faria, por exemplo, os espectadores, a gente vai afunilando isso, né? Porque tem gente que quer realmente assistir, sentar e assistir, não quer ter trabalho para que aquele filme avance. Então acho que isso foi um dos acertos, e tá aí também acho que poderia tocar um pouquinho até no ponto, né? Mas sem perder muito porque isso aí pode abrir um leque meio perigoso, assim, a gente desvirtuar o assunto. Mas entender, assim, como que a gente torna interativo uma experiência de consumo narrativo, e tornar interativo é só por um experimento, não precisa ser tornado interativo. Mas, de certa forma, entregando a experiência perfeita para aquela pessoa numa espécie de gamificação da maneira como ela naturalmente ou originalmente costumava consumir aquilo. Eu acho que esse é o tipo de coisa em que a gente vai cada vez mais adentrando, assim, explorando essa história de experiência do usuário, né? Essa user experience que vem do design thinking, principalmente, né? Tem todo um campo de estudo daí, mas que os jogos já trabalham isso por práticas de desenvolvimento mesmo, e sistematicamente, com método, há muito tempo, porque a parada é interativa, e se ela for um interativo sem ritmo, sem o ritmo correto para cada pessoa, para cada cluster de pessoas, público-alvo, seja lá como a gente vai chamar, se perde esse público e a gente vai concluir que ou o jogo não é bom, ou o jogo ele é desbalanceado do ponto de vista da experiência em si, sabe? Então a gente começa a entender algumas coisas, sabe? Mas, enfim, o que vocês acham disso, assim? Tô tentando salvar um pouco a parte narrativa pra gente comparar esses ritmos diferentes, ritmos cadenciados. Eu queria lançar um insight pra vocês também comentarem, assim, porque também é sintomático que as pessoas façam maratonas, né? Pra assistir séries. Então, assim, a gente tá tentando descondensar, de certa forma, aquilo que o filme do cinema nos entrega, mas ainda com pausas no meio, né? E essas pausas
pausas são para fazer outras coisas, para voltar para nossa dimensão, sair, desligar momentaneamente o círculo mágico, religá-lo. Mas o círculo mágico eu tô fazendo uma metáfora, né, do nosso. Isso estaria acontecendo ali, né? Seria o equivalente pra gente nos jogos. Como é que vocês veem isso? Eu acho interessante que tu falou desse negócio de ritmo, de ter ritmos diferentes para consumos de narrativa diferentes, assim, porque me chamou a atenção essa comparação. Eu não tinha pensado ainda do Senhor dos Anéis ter 12 horas o estendido, e o estendido é uma coisa que se tem em mente que é super longo e potencialmente chato também, né? E aí eu anotei uma outra comparação que eu tenho, assim, não tenho a resposta exata pra isso, mas é um jogo Uncharted, por exemplo, que ele é bem linear, bem narrativo, bem... puzzles e tal. Ele tem em média umas 20 horas. E ele, pelo menos das pessoas que eu conversei sobre e tal, ele sempre termina já num... Vamos lá, vamos terminar esse negócio logo que já tá se passando, assim, nessas 20 horas. Ao passo que jogos como o próprio The Witness, o Cities Skyline, pra mim foi assim, o Stardew Valley, que é aquele em que tu cuida de uma fazendinha. Cara, eu pisquei e tinham passado 40. E por mim eu jogava mais 200 se eu não tivesse outros jogos pra jogar, assim. E eu acho que tem muito a ver com isso, com o ritmo e a forma de entrega. O Uncharted, ele te dá uma coisa que tem a aparência de condensada, ele parece uma experiência de cinema, mas são 20 horas daquilo. Ao passo que o Stardew Valley, ele tem muito mais semelhança com uma rotina, uma coisa que é uma construção minha e eu quero voltar para aquilo, ver minha plantinha crescendo, etc. 20 horas não é nada dentro dessa construção de tô esperando o inverno chegar e tô cuidando da minha casa e coisa e tal. Sabe que eu tô falando de ritmo, eu me lembrei daquele jogo Comandos, que tu tem uma força tática especial, é de Segunda Guerra, né? Isso, é Segunda Guerra. E aí tinha alguns capítulos do jogo que tu tinha que literalmente esperar a ronda isso, de guarda, isso. e a ronda demorava às vezes 5 minutos. E tu tinha que ficar ali esperando os caras estarem na posição certa pra poder passar, porque se tu fizesse de outra forma, você não ia conseguir. E se vacilar, se espera mais 5. E se vacilar, espera mais 5. Mas isso não era um problema, porque você entendia que era você que errava. Isso. Tu tinha esse entendimento, pô, eu errei, eu vou ter que esperar. Então se isso fosse num filme, ou num livro não tem problema dos caras ficarem batendo papo, porque no livro você consegue escutar pensamentos, você consegue, tem uma estética, o texto te permite isso, no quadrinho também. Mas no filme, como a gente tem o tempo que ele tá sempre passando, né, e tem a montagem ali, a montagem pode ajudar isso com cortes, né, mostrando, ficando enfadonho ou deixando passar mesmo. Mas cada mídia tem a sua linguagem e cada ritmo vai ser de acordo com o que você quer passar ali. Mas no jogo tem esse lance de que você que tá ali naquele controle e que tu tem que esperar o momento certo, ou que pra te dar distância, tem que te dar distância. Você pode até fazer o fast travel, né, a viagem rápida, mas alguns jogos te dizem assim, cara, pode fazer, mas se tu fizer, olha o que tu vai perder. Tu vai perder esse cenário, essa luz, essa trilha sonora. Até a coisa da motivação. O Stardew Valley, eu saber que eu preciso esperar 7 dias pra colher aquela planta, 7 dias de jogo, que vai ser, sei lá, 2 horas de jogo, me faz esperar por esse acontecimento do jeito que essas 2 horas não são só espera, elas são construção, tu tá fazendo outras coisas junto. E aí, em paralelo, tá rolando. E aí, só de falar esperar o tempo, tem jogos que te colocam algumas coisas que não são parte da narrativa, como o próprio Red Dead Redemption 2 que a gente falou, que você pode deixar a barba do personagem crescer. E aí, tu vai deixando a barba do cara crescer e é legal isso, cara. Tu andar com um cara mega barbudão e o jogo responde a isso. Tu entra num bar e alguém fala, barba bonita. Ou então alguém diz assim, vai fazer essa barba. Sabe? E esse tipo de coisa só aconteceu pra quem deixou a barba crescer. Então, é nesse sentido que eu defendo um pouco, que não é só ritmo, sabe? Eu acho que tem um tempo de jogo que ele é esperativo, assim. Ele se diferencia de quando você tá participando. É diferente. Sabe que se fala muito disso pra jogo de stealth, assim, jogo que tu tem que se esconder nas sombras e esperar. Aquele Mark of the Ninja foi muito elogiado por isso. Ele lida com espera ativa. Tu tá sempre esperando o momento certo, mas enquanto isso tu tá planejando, vendo o cenário, tá indo pra outro ponto e tal. Ele nunca é só uma... Cara, eu fiquei feliz com a memória desse jogo. Que jogo bom. É muito bom. Que jogo bom, cara. Deixa eu só falar uma coisinha sobre o corte, que eu lembrei agora. O próprio Breaking Bad, que a gente usou de exemplo, e eu acho que isso é bem parecido com o livro também. Ele evita cortar coisas chatas, assim. Ele tem muito momento parado no meio dele. Por exemplo, o cara tá levando a netinha dele na pracinha e o Walter tá lá cuidando isso. Cara, ele liga o carro,
Ele vai com o carro, ele para o carro, ele fica olhando. Todo o som da pracinha tá acontecendo e tal. Às vezes são 5, 6 minutos que é uma entrega, um beat narrativo, assim, mas ele te coloca dentro daquele momento de um jeito muito 1 para 1, assim. Eu tava me lembrando também, ainda dentro dessa história do cinema, me veio um exemplo na cabeça que é, eu joguei o jogo do Senhor dos Anéis. E Senhor dos Anéis é uma das, enfim, de fantasia, é a trilogia que eu mais sou fã, assim. E é incrível, assim, a minha imersão aspiracional, assim, ou de identificação naquele universo, ela é gigantesca. Então eu gosto realmente, eu me sinto seguro sendo um espectador, mas tão próximo daquele universo todo acontecendo. Porém, no jogo, e eu me emociono várias vezes, né? Então, tipo assim, eu tenho altos e baixos de emoção, mudanças latentes de emoção assistindo. No jogo é completamente diferente. E mesmo assim, o que eu joguei foi As Duas Torres, né? O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, ainda lá acho que no Nintendo... Não, acho que no PlayStation 2. Acho que PlayStation 2, é completamente diferente. O tipo de emoção, nem dá pra dizer que passou perto daquilo que eu senti no cinema. Se eu fosse fazer uma comparação, digamos assim, leiga, eu diria que foi uma emoção pior, mas ao mesmo tempo, aí me aprofundando um pouco mais, né, e tentando pegar os sintomas disso, é mais imersivo, né? É mais imersivo, claro, dado primeiro motivo, né, que se escancara é a natureza interativa do jogo contra a natureza menos interativa, vou botar esse ferrolho assim, né, do cinema, mas é completamente diferente. Então, assim, eu ousaria de novo provocar vocês, daria pra dizer que quanto mais a demanda é motora, menos existe a tensão narrativa? Bah, cara, eu não sei se dá pra fazer uma associação tão direta, meu. Eu acho que... Porque, deixa eu só ter... Sabe por quê? Porque existe um modo de consumo de jogo que a gente não falou nenhuma isso é não de maneira geral, tá? Tô falando nos beats narrativos, como o Felipe falou. Tem um conceito de consumo de jogo que a gente chama de sidekick. Que assim, eu não vou trazer o conceito, eu vou trazer o exemplo, que é, muitas vezes, acontece muito frequente, eu fui visitar o Domolin e ele tava jogando Max Payne, e eu fiquei assistindo ele jogando Max Payne. E aí, no outro dia, eu me pergunto, e aí, meu, o que tu foi fazer lá no Domolin? E aí eu digo, nós fomos jogar o Max Payne. E eu joguei junto com ele. Eu não segurei o joystick por nenhum minuto, mas eu joguei junto com ele. Então... entende que o jogar não está só no segurar o joystick e apertar os botões, está também em presenciar o jogar. E aí tem alguns artigos que falam de assistir gameplays no YouTube. Você sabe que tem teóricos que viriam com um tacaco pra cima de você em cima dessa análise, né? Eu sei totalmente disso. Não, porque estrito senso não deveria ser, né? Mas eu vou ficar muito feliz. Você estaria vendo televisão. Pode vir. Estrito senso, você foi lá ver televisão. Eu fiquei falando assim, se eu estivesse sendo filmado e ficar só olhando eu parado, fazendo alguma coisa assim, mas tipo assim, poderia perguntar pra mãe se isso que tu tá falando, se estar do lado do Felipe jogando Max Payne ou o jogo que seja, você também tá jogando com ele, quer dizer então que assistir um vídeo gameplay no YouTube também seria você tá jogando o jogo. Também, dependendo de que jogo e como está acontecendo, sim, poderia estar jogando talvez o jogo. Do nível de interação entre essas duas pessoas jogando. Exatamente. Mas por exemplo, se fosse momentos mais estratégicos em que você vai pensando, você acaba sendo um instanciamento intelectual dele. Porque pensa junto. Exatamente. Mas estrito senso, deixa o estrito senso, não entrou na sala, saiu da sala agora e a gente consegue... Não, e pode até manter, porque a gente só botou mais um qualificador que mudou. Mudou a classificação. Mas assim, vendo um vídeo de gameplay, aí é outra história, mas de alguma maneira, se é um jogo narrativo e os jogos te oferecem isso. O próprio God of War que a gente conversava, tem lá, o que você tá mais interessado no jogo? Tô interessado em combate? Tô interessado no desafio normal? Ou estou interessado em uma história? Tomb Raider tem isso, os Uncharted tem isso, o Homem-Aranha tem isso, o Horizon Zero Dawn também. Tem muitos jogos que já te dizem, se você tá mais interessado numa história, eu não vou te dar desafios motores tão fortes e você vai apertar um botão e vai matar o dinossauro. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com sua falta de coordenação motora. Agora, se você quer a melhor experiência, joga nesse nível. Agora, se você é mais hardcore, se você é mais viciadinho, aí você joga nesse nível. Então, como os jogos já
já prevêem um tipo de consumo, várias maneiras de consumir, e eu já me coloco aqui como um consumidor de médio pra fácil, né? Não jogo mais jogo no nível difícil, nem a pau. Me coloco que a questão motora pra mim já começa a ser um empecilho. Um empecilho pra aproveitar o jogo. Eu acho que isso é uma das grandes barreiras, inclusive, é um divisor de águas entre as pessoas que se consideram, muitas vezes, se autodenominam gamers ou não, mesmo jogando. As que não, né? Que eu acho que é o caso mais interessante. Pode ser. Eu acho que tem Mas aí é aquilo que eu falei no outro episódio e repito aqui, porque pra mim aí é que tá a zona cinza, né? Essa faixa de Gaza de definição, assim, que é a mecânica mais coadjuvante, ou assim, uma mecânica rapidamente masterizável. Ela me parece que permite que a gente, dado a nossa configuração intelectual e motora, e eu sempre faço uso dessa dualidade para explicar, ela nos permita voltar a nossa atenção, uma atenção específica para o que está acontecendo, né? E para aquilo que foi mais proposto. E quando o jogo é enfaticamente narrativo, então a gente cai no arquétipo do cinema. Né? A gente cai no arquétipo do cinema. E é possível se aproximar daí de um desenho mais teleguiado, digamos assim, de busca, de atingimento de emoções. Eu acho que eu concordo com isso, mas eu não tenho como concordar com a colocação de que o gameplay e a narrativa estão contrapostos, assim. Na tua pergunta, como é que foi a pergunta? Quanto mais a demanda é motora, menos a atenção narrativa acontece. Isso. Pra mim, existe narrativa. Não é atenção motora, tá? Seria demanda motora mesmo. Tá, perfeito. Mas eu acredito que existe narrativa no ato de jogar. Eu também. O Celeste eu considero um bom exemplo disso. Ele é inteiro narrativo e ele é inteiro eu sofrendo pra passar de uma coisa que eu não tô conseguindo. E a premissa do jogo é uma menina que ela chega numa montanha, no pé de uma montanha, e ela precisa provar pra ela, ou precisa chegar no topo dessa montanha. Como uma coisa de superação mesmo. A busca dela por chegar no topo da montanha é a minha busca por chegar no topo da montanha mecanicamente, motoramente. Tá, mas daí você vai me quebrar com os ouvintes aqui, porque ficou muito fácil. Agora eu vou precisar me explicar agora, porque é o seguinte, não tem como eu atacar uma frase dessas, de que o momento em que eu estou jogando, eu também estou imerso na narrativa e ela está acontecendo e isso está acontecendo para mim. Não, eu entendo que é isso. A minha frase ela vai mais no sentido de que as demandas mais motoras e que envolvem perícia e habilidade, elas nos tiram do fluxo narrativo cinemático, que é aquele que o cinema mais usa para conduzir as emoções de maneira mais controlada, entendeu? Que faz uso lá por baixo do arquétipo. Concordo e digo mais, eu acho que a riqueza maior que a gente ainda tá para encontrar no jogo não vai vir do cinemático, vai vir isso aí. Eu acho também disso, do jogático. Exato, do lúdico. Não é lúdico, mas seria do lúdico do interativo mesmo, do lúdico interativo. Mas e eu acho que os jogos, por exemplo, em primeira pessoa, vocês lembram daquele vídeo? Vamos recomendar o vídeo pra galera que tá nos ouvindo agora. Botem aí no YouTube. Se vocês precisam tirar uma coisa desse podcast. Vocês têm que assistir esse vídeo. O nome é Ó o Bicho Vindo. É bom. Ó o Bicho Vindo. Coloquem lá no YouTube e prestem atenção como espectadores o que tá... Imaginem, agora é o momento de fazer empatia. Imaginem o que tá acontecendo na vida daquela pessoa, tudo que o cérebro dela tá processando ali. Eu até faria uma provocação. Você não acha que quando a gente tá porque essa é uma linha de raciocínio que eu tenho. Vocês não acham que quando a gente tá num momento de maior tensão, que exige habilidade e perícia ali nos jogos, o cérebro não se engana e não pensa que está em perigo como estava em perigo há milhões de anos atrás para evoluir? Então assim, como é que a gente vai se emocionar num momento desse, entendeu? Porque ali exige uma atenção... Então deixa eu trazer um outro exemplo. Papers, Please. É um jogo que também, ele é inteiro tenso, ele é sobre... Você é um funcionário de fronteira, fiscal aduaneiro, e você tem que filtrar, basicamente, em um dia de trabalho, que é contado, acho que com tempo real, né? Tem que filtrar quem passa e quem fica na fronteira de um estado ditatorial, um negócio assim. E ele é todo motor, no sentido de que você tá
na mesa, na escrivaninha desse fiscal, puxando papel para um lado do outro, puxa a identidade do cara, compara com o registro que tem da digital, se a altura tá certa, se o cara não tá contrabandeando alguma coisa. Se ele falou que ele vem da cidade tal, tu puxa o mapa e vê se faz sentido aquilo lá. Raio-X do cara. Raio-X do cara pra ver se não tá carregando droga. Tudo isso é super motor. E tudo tenso, pode demorar. E isso tem uma importância narrativa imensa, porque tu sabe que quanto menos gente tu conseguir filtrar, menos dinheiro no fim do dia pra pagar as contas da tua família em casa que tá morrendo de frio e de fome. Então é um jogo que ele, toda a tensão narrativa e a tua preocupação e a tua emoção vem do fato de que tu tá sob pressão e tendo que mexer coisa de um lado pro outro. É brilhante, esse jogo é brilhante, cara. Eu acho que esse é um dos grandes exemplos de conversa entre o jogar e o consumir narrativa, né? O entender uma história, empatizar com aquele personagem. Eu digo empatizar aqui, mas na verdade você é o personagem. O de desarmar a bomba também poderia pra gente... Também. Ele é menos... É mais um brinquedo também, Keep né? Talking and Nobody Explodes. São dois jogadores, um tá desarmando uma bomba, o outro tá com um manual sem enxergar como é que a bomba é. Então tem que ficar se comunicando e trocando ideia pra conseguir... É maravilhoso. Ele tem o mesmo tipo de tensão, eu acho que ele é menos temático narrativamente, assim, não existe uma história maior sendo contada. É uma bomba que vai explodir ou não, né? Eu falei de empatia com o personagem, com o fiscal aduaneiro, mas eu acho que tem uma coisa bem importante aqui que volta pro Bandersnatch um pouco, que é, a gente não conta uma experiência de Papers, Please, um pedaço da história falando, e aí o fiscal puxou o papel e não sei o que. Não, fui eu. Eu puxei papel, eu chequei se eu deixava o velhinho passar ou não. Ao passo em que o Bandersnatch, por exemplo, eu não vi ninguém contando até agora, dizendo, e aí... Eu já vi, cara. Já viu? Já vi. Tá. Eu matei o pai. Eu matei o pai, Tá. Não, eu vi mais narração como se fosse um personagem. Mas mesmo assim, isso nos dá pistas de como é feita essa Exato, essa eu acho que tem a ver com a tese do Thomas Grip, do o eu, a presença e a narrativa, que ele diz que talvez uma complexidade mecânica, alguma coisa que tu precisa masterizar, te coloca um pouco mais no papel de um personagem, te faz se sentir mais... como se fosse eu, do que você olhar e direcionar só. Especialmente se a gente entender que aquela entidade que a gente está controlando no jogo, que o jogo pode oferecer dois tipos de... no mínimo 2 tipos de evolução. Não vou numerar, de repente eu posso colocar mais tipos aqui, mas... nem todo jogo o personagem vai evoluir. Mas quase todo jogo o jogador vai. O jogador vai. Alguns jogos você vai ganhar pontos de experiência para distribuir, você vai melhorar sua roupa, vai melhorar sua arma, vai desbloquear uma nova magia pro personagem que você não conseguiria, independente de como bem tu sabe jogar. Outros jogos vão demandar que você tenha um treino ali pra conseguir, com o próprio Papers, Please. Em algum momento você fica mais malandro na hora de passar as pessoas ou não, e você já sabe o que buscar, você já é mais rápido, mas o jogo não fez nada por você. Você que foi melhor, né? Em alguns outros casos também a história pode evoluir, pode abrir mais caminhos e tudo mais. Mas essa maneira de se relacionar com a história, sabendo que o jogador evolui e de que o jogo, que o personagem também evolui, que você vai se relacionando diferente, eu acho que isso também tá dentro das histórias que os jogos, da peculiaridade do jogo, que não tem em outro momento, sabe? Que não tem em outro lugar. Tipo, vamos imaginar que eu tô lendo um livro e eu estou aprendendo coisas. Qual é a diferença que vai fazer pro livro eu ter aprendido mais sobre aquele assunto? Talvez para explicar como funciona um mecanismo, né, que a narrativa exige. Talvez numa narrativa mais quebra-cabeça, tipo um Sherlock Holmes, que tu começa a ficar esperto e olhar para as coisas certas. Mas no filme até a gente encontra quando isso... No filme isso é obrigatório acontecer. Porque ela tem que aprender algo para que o plot se resolva. Porque se ele não aprender é furo, né? Senão é um ex-máquina ali. Então eu acho que uma das peculiaridades do formato do jogo também tem um nível de aprendizado. Nos outros formatos eu acho que a demanda não é tão forte. Isso é interessante. O aprendizado no jogo, na verdade, eu acho que ele é brutal, assim, né? Porque ele é um grande laboratório de sobrevivência. O jogo te obriga a aprender mesmo que tu não queira. Porque senão ele não avança, ele não permite o avanço, né? Então aquela teoria, né, de eu preciso botar 3 buracos pro cara aprender. No primeiro ele vai cair, no segundo ele vai pular e vai cair dentro, porque não aprendeu a pular, e no terceiro ele vai ter masterizado isso, né? E assim sucessivamente. Então eu acho que o aprendizado é um dos fios que conduzem a experiência toda, né? E ele precisa ser bem posicionado lá dentro, e a gente tá falando, obviamente, de uma experiência bem desenhada, né? Tem uma colocação do Will Wright, que é o game designer do The Sims, do SimCity, esses jogos, que ele fala o seguinte, que como humanidade, assim, a gente sempre aprendeu e descobriu e viveu
a partir de experiência própria, experiência em primeira pessoa. Isso primariamente. Em outro nível, tem duas outras coisas que informam essa experiência própria, que é a experiência de terceiros. Então, escutar uma história sobre você não pode ir lá fora que o tigre vai te pegar, também contribui para a experiência. E a outra é o que ele coloca como play, o brincar, o jogar, a simulação, que vai te trazer num ambiente seguro aquela experiência que você está tentando aprender. Então, parece que essa colocação assim de você pode aprender com terceiros ou você pode simular por conta própria, tá aí junto com o que a gente está falando sobre os cinemas e talvez o livro e tal serem mais baseados em empatia e o jogo ser mais baseado em presença simulada de um cenário. Que nem o livro fala. E o filme seria esse terceiro te dizendo, contando a história e você decidindo acreditar nela ou não. E o jogo é você experimentando coisas e a partir desse experimento. Mas mesmo assim, cara, eu não sou tão otimista e tão divisor assim, sabe? Mas eu também não sou tão otimista quanto a capacidade do gamer de aprender algo mais do que dar tiro ali, sabe? Eu sou otimista quanto a capacidade do jogo. O jogo sim, mas o jogador vai evoluir. O jogador, né? Não o ser humano. Mas a gente vai conversar sobre o ser humano e o jogador em outro momento. Aí eu acho que é aquela história de que um livro muda um homem, o homem muda o mundo. Né? Um livro muda uma mulher muda o mundo. Vamos deixar tudo equiparado. Mas assim, eu acho que quando o mercado de jogos se desenvolver e se maturar a um nível, como a gente tinha comentado, por exemplo, que me parece que o Jonathan Blow já alcançou, né, quando propõe experiências... Está no mínimo encontrando caminhos. Está encontrando caminhos, mas fazendo isso de uma maneira mais ao estilo tentativa do Bandersnatch, que é jogar isso pro mainstream, porque ele ainda os jogos de Jonathan Blow são mais de nicho, né? Eu acho que aí é o caminho das pedras para que a gente evolua a maturidade de uma indústria inteira, assim, sabe? Claro que tem um grande desafio aí, porque no final das contas a gente está falando de jogos que geralmente, a partir de conflitos, eu acho que o grande desafio é como deixar já que ele lida diferente, ele tem acesso diferente, né? E a gente não está descobrindo nada, que a gente está só investigando, mas ele tem acesso diferente às emoções. Talvez, como o Felipe tinha dito, os arquétipos sejam outros, né? Talvez tenha que, ou a maneira de acesso a esses arquétipos ou o ritmo de acesso a eles sejam outros de fato. Então, como é que a gente consegue entregar experiências? Porque assim, é fácil entregar experiência de terror em jogo. É mais eficiente, inclusive, muitas vezes, do que... Pessoal, olhem, ó o bicho vindo. Novamente, ó o bicho vindo. Mas agora, conduzir um jogador a uma catarse que se materializa em lágrimas, isto é muito difícil. Então, realmente, eu acho que a gente tem aí Não precisa nem ir tão longe, cara. A gente não consegue ainda contar comédia romântica com um jogo, sabe? A gente não consegue fazer uma sitcom de jogo. Porque não existe o arquétipo pronto como tem no cinema, na TV, no livro, de como a gente faz pra contar essas histórias, pra ter... Eu acho que nos board games já tem algumas coisas. Nos board games eu acho que tem mais. Nos board games já tem o Fog of Love, tem algumas coisas assim. Mas no jogo digital eu acho que também é mais complicado, porque é o que a Jenny McGonigal fala um pouco de que a realidade perto do jogo ela tá falida e a sitcom perto do God of War, né? Como que você compara a emoção de arremessar um machado de 50 quilos? Ao mesmo tempo, como eu conto essa história sem que seja um maluco com uma arma na mão dando porrada em alguém? Esse é o turning point, eu acho. Mas sabe o que é? Vamos pensar que hoje nós estamos aqui, somos da nossa geração, mas em algum momento nós vamos ser idosos. Nós vamos estar mais velhos e vão ter pessoas mais jovens que nós que vão ter nascido num ambiente que essa discussão que a gente está tendo, talvez ela já tenha passado, entende? Então, assim como no cinema deve ter acontecido. Então, pensa... Tem que lembrar que o cinema também começou com um trem correndo na direção da tela. Exatamente. Eu acho que a gente não está muito longe dos games do trem passando na tela. Eu gosto de acreditar nisso, sabe? Que a gente está no começo ainda. Porque daqui a algum tempo, eu vou ser um idoso que joga videogame. Não pretendo parar de jogar videogame. E se eu vou ser um idoso que joga videogame, o que será
tirar dos jovens. E aí sabe, se a gente ir pra outras mídias, tipo, tu defende que não tem jogo digital de qualquer coisa. Eu já acho que nos board games tem de praticamente qualquer coisa. Mas se a gente for pra uma outra mídia como os quadrinhos, por exemplo, especialmente o mangá, tem mangá de absolutamente tudo para todo mundo, sabe? Então, e eu não tô dizendo que o jogo não tem de tudo que é coisa. Existe experimento, existe muita coisa diferente, mas eu acho que o jogo ainda não achou arquétipos firmes. É verdade, é verdade. Sabe que se a gente também for pelo lado da música, pensa que não existem mais mega bandas, não nasceram mais mega bandas, porque é tudo nicho, né? É tudo espalhado, assim, tipo, quanto tempo faz que não aparece uma banda que impressiona todo mundo, sabe? Não, parece que é todo mundo, tipo, o fulano escuta tal coisa, o fulano escuta tal coisa. Os shows que lotam estádios são das mesmas bandas há 30, 50 anos, sabe? E pros jogos, talvez, já tem gente dizendo que os AAA estão fadados a dar uma terminada, que os jogos comecem a ficar mais nichados também, sabe? Esses jogos de extremo investimento, que eles sejam cada vez mais raros e façam parte, tipo assim, a Rockstar faz o Red Dead Redemption e faz uma a cada 8 anos. A Naughty Dog faz o Last of Us. E etc, etc. Não vou citar mais pra não cometer gafes aqui, mas entende? Esses títulos eu acho que até que vão, assim, essas franquias, vamos dizer assim. Mas é um risco muito grande hoje você colocar 2.000 pessoas, 3.000 pessoas trabalhando por 5, 6 anos num modelo narrativo que até quanto que é essa inovação, sabe? Como que ela se diferencia das outras que já tiveram antes, sabe? Tipo, eu fico imaginando por que o GTA funciona até hoje e os jogos que tentaram fazer a mesma coisa não foram pro mesmo caminho. Porque não tem espaço pra tudo isso, é limitado. Tô pensando aqui um pouco nessa história do que a gente tá comentando aqui, ainda não detectamos, ou não encontramos, ou não detectamos qual o tipo de arquétipo. Eu acho também que, porque a gente vive um tempo de hipernarrativas, né? Tipo, então a gente tem guerras narrativas acontecendo, hipersegmentação de vozes, assim, né? Então, tipo, a internet hoje em dia, e especialmente as redes sociais, promovem narrativas ao extremo. A gente tem um sucesso de um Stories, cujo nome é sintomático para o nosso tempo também no Instagram. Então, assim, em que momento que a gente consegue entender e usar talvez ou encontrar o arquétipo correto para o jogo numa época tão cheia de narrativas assim? Será que isso não tá... Porque assim, se a gente pegar o passado, né, tipo, a espécie humana ela não para de contar histórias, né? Então ela, tipo, isso aí tá na origem da humanidade, e parece que vai mudando os formatos, vai mudando os tempos, as formas de se entregar histórias, mas boas histórias não morrem. Então, assim, o jogo, será que ele não carrega consigo justamente uma ideia contrária àquilo que é fascinante para nossa natureza, a natureza humana, que é justamente ouvir as histórias? Porque quando a gente está no cinema, eu não sei se eu posso dizer que por mais que não exista um narrador lá, ainda assim eu não estou ouvindo uma história, estou sentado ali como se estivesse numa cena, num luau noturno, com alguém contando histórias de mistério, por exemplo, essas coisas assim, sabe? E o jogo mas não... tem um diretor, um roteirista, sempre vai ter, né? Claro, exato, é isso que está acontecendo por trás, em última instância, mas a gente consegue perceber, assim, que no final das contas, eu não sei quem topa, né? Qual é o tipo de pessoa que topa participar da narrativa. Claro que os gamers são fascinados. Eu acho que aí tem um grande horizonte de eventos que o Rodrigo fala, que é quando você lamenta que pessoas que não jogam jogos, as histórias que elas perdem. E eu lamento, boto um multiplicador nesse lamento, que é em relação ao formato e ao posicionamento na história, como elas perdem isso. No sentido de realmente serem protagonistas daquela história. E eu tô falando aí das narrativas emergentes mesmo, sabe? Então, realmente eu acho que é algo a ser investigado pela nossa indústria, né, pela indústria dos jogos, para que a gente consiga, num primeiro momento, acho que até viabilizar a indústria de maneira mais forte, não só como blockbusters de reprodução nos games de títulos que acontecem nos cinemas, né, nos filmes e tal, mas também como massificação de um formato como aconteceu em Hollywood no passado. Eu acho que a gente vai precisar vencer essa arrebentação de
de abundância, assim, né? E até de esgotamento de uma fórmula para conseguir chegar num amadurecimento de mensagens, né? Mensagens mais maduras. Que eu acho que isso é um bom sintoma de caras como o Jonathan Blow. E sempre toda a cena indie, só que toda a cena indie eu acho que ela ainda está muito granularizada, ela está muito afundada, eu acredito tá lá no tem, plâncton da indústria. Tem entendeu? uma importância em conseguir chegar ao mainstream, esse tipo de coisa também, que nem tu falou, o Bandersnatch ele tá trazendo pro popular uma coisa que já foi muito nichada. E no ápice do seu sucesso enquanto Exato. formato. E eu né? vejo que essa busca de quais são as outras narrativas e coisa, claro, sempre existe em algum nicho alguém tentando. Eu dei o exemplo dos jogos de exploração narrativa, estão contando histórias diferentes, estão indo para esse caminho do mangá que tu falou, assim. Só que eu acho que ainda muito a nível de nicho e um pouco nessa da negação da forma, assim, tipo... Não sabemos fazer um jogo sobre ser uma menina que tá procurando os pais. A gente sabe contar uma história em que você caminha pela história. Mas eu fico pensando também, agora talvez eu vá tomar uma pedrada mesmo, mas eu acho que fazer jogo é muito mais difícil do que fazer filme, de maneira bem generalista. Eu sabe? acho que é muito mais difícil que qualquer coisa. E é mais caro. Se entrar torto para algum ouvinte essa afirmação, fica o convite para conhecer um estúdio de jogos. Bora fazer um joguinho. Ou então assista um filme Indie Game The Movie. É uma boa. É difícil, então, cara. fazer jogo é algo muito difícil, demanda muito estudo, muito trabalho. Você precisa ser muito bom fazendo aquilo. E é bom em tudo, assim, você precisa ter uma equipe que, vamos imaginar que é uma equipe de um cara que é muito bom pra programar, um cara que é muito bom pra fazer interface, um cara que é muito bom pra game design, um cara que é muito bom pra desenho, pra arte, pra tudo, pro jogo ser médio, né, pro jogo ser comum. Né? Para o jogo ser brilhante, você precisa ter muito mais. E o retorno do tipo de mercado e indústria que nós temos hoje, ele não vale a pena. Ele não, né? Então, e para o filme é muito diferente. É menos tempo, o produto dura menos. Mas a gente vai ter que gravar lá no topo do Everest. É mais fácil do que fazer o Everest no jogo e fazer ele funcionar, sabe? Então, tudo bem que a gente... Não que o cinema não tenha suas... Exato, tem principalmente a nível de, sei lá, cinema nacional. Aqui tem o mesmo tipo de treta que a gente tem. Não quero fazer juízo de valor, e muito menos de tratar a galera do audiovisual que são guerreiros também de produção aí, mas tipo, isso explica um pouco por que também nós os jogos demoramos muito tempo para evoluir, porque tudo dá muito mais trabalho. É como se a gente trabalhasse com sei lá, com umas máquinas mega rudimentares ainda perto do cinema, né? No cinema é bem avançado, tem câmeras incríveis que custam... As câmeras mais caras custam menos do que os equipamentos médios para uma equipe de fazer jogo, né? A capacitação da galera do cinema, ela se dá mais rápido do que a capacitação da galera dos jogos. Se a gente for ver aqui nesse estúdio gravando, nós temos pessoas já uma idade, né? Mais avançadinha, assim, não somos tão jovens assim. E há quanto tempo estamos fazendo isso? Há quanto tempo dedicamos isso? Não foi uma decisão de cada um de nós simplesmente, olha, acordei um dia, vou trabalhar com jogos. Não, desde muito tempo a gente consome e pensa nisso. Então eu acho que uma das explicações é o fato de que fazer jogo ainda é muito difícil. Ainda é muito, não é uma arte, e eu mais uma vez, não estou detratando o cinema, e muito menos a pintura. Pro cara ser um gênio da pintura, o cara vai ficar anos, décadas treinando pintura. Pro cara ser bom na música, vai ser décadas. Só que no jogo você tem pintura, você tem música, você tem fotografia, você tem programação, você tem toda essa alta capacitação. Sim, é uma construção que anda mais devagar mesmo. Que anda mais devagar, então e em paralelo a isso tem toda a nossa tentativa de olhar para esses arquétipos, que eu não acho que eles são muito diferentes dos arquétipos já mencionados, né? Mas eu acho que tem outras coisas. Acho que tem outras coisas ainda no jogo, que é a experiência do usuário, que é a interface, que é algo que o Felipe fala muito, que é do jogo ser gostosinho, né? O Felipe até faz um gesto com a mão, como se fosse um italiano, um italiano fazendo power pipi, né? E é assim que tu faz na tua palestra. Tu fala assim, eu queria que o Horizon Chase fosse gostosinho. Como se estivesse apalpando essa gostosura, né? Então, tipo, isso é muito difícil de fazer. Demanda muito teste, demanda muita coisa. E aí, às vezes, quando levou o tempo ali do ponto zero de que tu começou o jogo até tu lançar ele, aconteceu tanta coisa no mundo, aconteceu tanta tecnologia, apareceu tanta coisa que já não é mais bom.
Né? Então eu acho que uma das explicações da gente estar atrasado em relação a outras mídias pode ser essa. Mas, no entanto, eu acho que aqui a gente tem uma fagulha de olhar pra frente, pelo menos a intenção, e de ver que, beleza, vamos tentar falar de outras coisas, mas quem é que vai querer jogar um jogo de um, sei lá, sobre a vida do cara que acorda e faz um chimarrão de manhã, sabe? É complicado também, né? Sim. É complicado de fazer essa exigência do público também. Eu gostaria que fosse possível, mas... Eu ainda coloco... Eu entendo o que você está falando. Eu tendo querer juntar uma das pedras que vão ser arremessadas. Mas me seguro porque entendo de onde é que você está vindo, tá? Pra chegar aí. Mas a maneira como eu coloco é que são desafios realmente diferentes. Eu acho que a primeira grande diferença em relação ao cinema e à literatura, e enfim, essas outras mídias, eu acho que é o tempo de maturação das indústrias, né? A gente tem aí o quê? 60 anos de existência, né? Então acho que é pouco. Acho que quando tiver uns 100 anos aí a gente vai... Tu tá considerando os jogos com 60 anos, cara? Eu considero, de verdade, eu considero os videogames. Eu considero a cultura dos jogos a partir... Eu tô só polemizando mesmo. Eu concordo contigo. Mas assim, pra mim, videogame, tipo, Atari, eu já tô achando que ainda é um brinquedo, ainda é um troço que, sabe, tipo, é muito novo ainda. Mas é porque tem o bebê, tem a criança, a gente tá no jovem adulto. Eu acho que nós estamos... Tudo isso foi videogame. Sim, foi, mas o que constitui cultura, pra mim, é quando já foi pro fliperama, entendeu? Aquele radarzinho militar lá na base militar com o Pong simulado... eu acho que não tá constituindo cultura ainda. Eu tô botando do ponto de vista principalmente dos criadores. Eu dou 40 anos das pessoas. Eu dou 40 anos. Mas importantíssimo esse disclaimer. Eu tô falando de videogames nesse momento, tá? Porque claro que... Eu tô só complicando. Não, mas é claro que a gente tem jogos milenares, né? Então daí você pode pegar toda a parte da teoria do Roger Caillois, por exemplo, que a gente conversou já em outro episódio, que ele vai falar que muitos dos jogos tem um pedaço da teoria só para isso, eles foram corrompidos, porque eles eram ritos eles eram rituais de provação de valor, de status sociais, assim, né, na sociedade, mas acabaram sendo corrompidos porque caíram em desuso esportivo, espetacularizado, como eram. Então daí ele, por exemplo, dentro daqueles motores lá, ele falava, por exemplo, que a regência lúdica máscara, por exemplo, uma das manifestações era justamente os disfarces, os bailes de máscara, essas coisas, e a corrupção disso que sai do universo lúdico e se profaniza na sociedade, se transforma em uniformes, por exemplo, quando a gente tem trabalhadores que precisam estar uniformizados, né? Então, assim, tem várias dessas que acontecem. Mas, assim, eu não estou querendo colocar isso. A gente vai pegar, sei lá, xadrez, por exemplo, um jogo de... Não, mas só o que eu quero dizer, o que eu quis complicar um pouco, é para dizer que eu acho que os jogos são muito mais jovens do que a gente quando a gente começa a historicizar a partir do surgimento do jogo digital na base militar, etc, sabe? Eu acho que a cultura dos jogos, ela é mais recente do que os jogos surgindo na sociedade, sabe? É isso que eu quero dizer. Mas eu acho que assim, na escala, se a gente for botar em escala, 60 anos que tenham nascido mesmo, né, os videogames, ainda assim, esse menos, ele não vai chegar até a metade desse tempo. Então, assim, ele vai acabar sendo meio insignificante. Nos 70 a galera já tava fazendo RPG de computador. Sim. Eu só tô complicando. Exato. Nos anos 80, que foi quando eu comecei a jogar, eu já joguei jogos bastante complexos do ponto de vista de todas as coisas. Só não tinha tecnologia avançada. Aí, talvez uns 15, 20 anos que fosse bem experimental, bem brinquedo mesmo, mas logo já... Então eu acho que realmente a gente tá caminhando para isso, assim. Eu não me lembro qual era o ponto agora que a gente estava, mas assim, a tua visão de cultura de jogos, no mínimo a contemporânea, ela tem seus 30 anos, qualquer coisa assim. Tem mais ou menos a minha idade, cara. Eu me refiro muito por causa de um documentário, que eu acho que eu já mencionei em outro episódio, mas que chama The King of Kong, A Fistful of Quarters, que tá falando do início da cultura dos jogos nos Estados Unidos. E ali, pra mim, eu tenho ali um marco, sabe? Eu tenho um marco, assim, que antes daquilo ali, o videogame era algo bem underground ainda, bem
só joga quem joga, sabe? Não é tão popular assim. Então, esse documentário pra mim ele é um marco de que o final dos anos 70, começo dos 80, naquela ruptura cultural mesmo, sabe? De contracultura e de massificação, da indústria cultural mesmo, da tomada da arte pra indústria mesmo, sabe? Eu acho que os jogos eles são mais retardatários ainda nesse sentido, sabe? Que eu acho que é quando o jogo começa a se ver um pouco mais como mídia narrativa isso, também. Também. Quando o Nolan Bushnell decide criar a Atari ali, decide capitalizar aquilo, quando vai pro Japão e tudo mais, sabe? É por isso que eu complico um pouco nessa datação, porque dar 60 anos pros jogos eu acho que é dar mais tempo pra formação de uma cultura que eu acho que ela ainda engatinha muito, sabe? Não, isso eu concordo e entendo também. Eu só quis deixar o número um pouco mais absoluto para efeito de raciocínio. Deixa eu só tentar encaminhar esse final. Eu queria dizer assim, a gente falou sobre essas narrativas todas aí, e a gente começou em um outro episódio também, já falamos sobre narrativa multiforme, né? Aquela história de fluxograma, tudo. Óbvio que a entrega do Bandersnatch ainda é uma entrega muito inicial, né? Então aquilo ali é super easy, né? A gente diria, para jogar aquele jogo, né? Se a gente for considerar assim. Mas eu pergunto para você assim, partindo dali, botando um espectro, digamos assim, de possibilidades de narrativa multiforme, por mais rudimentar que seja, como o Rodrigo insiste em defender isso, e eu concordo, dado o contraste com a outra ponta do espectro, que seria um jogo mais livre que tem, ou pelo menos gêneros como, enfim, mundo aberto, né, esses sandbox todos. Vocês acham que existe livre arbítrio lá dentro do jogo? Cara, eu acho que a gente fala bastante, assim, de qual é a liberdade do jogador, quanta agência o jogador tem esse termo que é agência, que é quais são as opções que o jogador pode ter, né? Eu acho que isso é grande parte do que gera esses formatos que são próprios do jogo e não se vê em outras mídias, que é eu criar uma história que é só minha, tu matar o Behemoth, Rodrigo, com um monte de minas. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente conversa sobre isso de uma forma quase que absoluta, assim, tipo, quanto mais liberdade, melhor. E aí tem um pensamento de um artigo que eu citei no último episódio, que é o Rethinking Interactivity, que o autor ele fala que não é a quantidade de ações possíveis, a quantidade de opções que o jogador tem, ou qual é o tamanho da liberdade do jogador, não é isso que importa e não é isso que cria histórias próprias significativas lá dentro. Mas sim, vamos dizer assim, o duelo entre as opções do jogador e as opções que ele não tem. Então, se torna importante o jogador poder colocar a peça certa no Tetris, por exemplo, colocar a peça no lugar certo do Tetris, pelo fato de que essa peça está caindo, ele tem tempo para fazer essa escolha e se ele empilhar todas até o fim, ele perde. Então, aquela decisão dele passa a ter importância naquele momento lá. Então, ele chama de... não é tanto sobre liberdade de jogador, sobre agência do jogador, ele chama de arco dialético. É uma dialética entre o jogador e o jogo que cria as oportunidades para essas histórias se montarem. Usei o Tetris como exemplo porque é o mais abstrato possível. E assim, o jogo precisa dar um limite de decisões, senão ele passa a ser a vida. Exato. O próprio Bandersnatch, eu vejo que ele foi um pouco criticado por, as minhas opções no fim vão tudo levar para fins ruins, assim. Eu entendo a crítica, concordo que ele ainda é muito videogame, no sentido de que no fim vai dar tudo em morte, tudo, sabe? A minha mãe não jogaria o Bandersnatch, eu espero que existam próximos jogos que usem, próximos filmes interativos que usem isso melhor. Até as críticas mais pesadas sobre o Bandersnatch, pelo menos assim, as filosoficamente mais pesadas, foi que ele oferece uma ilusão de que você está escolhendo, mas você não está escolhendo nada. Exato. E ele admite isso, né? Ele admite isso, e eu acho que isso vai de encontro com o que esse autor está falando são as opções que eu tenho contra as opções que eu não tenho. Por exemplo, se eu tivesse todas as opções, pudesse fazer todas as escolhas, eu ia escolher não ficar louco no Bandersnatch. Eu ia escolher que eu tenho muito mais tempo pra fazer aquele jogo tomar lá. Os remédios, nem ia escolher desenvolver jogo, talvez. Isso, eu ia escolher que meu pai não bate na porta quando eu tô irritado, o negócio lá, ia escolher ficar rico na hora, qualquer coisa assim. Mas então deixa eu relativizar. O que dá graça é que eu tenho escolhas dentro de um contexto limitado. Mas se eu relativizar isso que você tá falando com coisas que a gente já falou aqui, você diria que pro seu gosto, as escolhas que você tomou não foram significativas? Quando a gente está colocando que um dos fundamentos de jogos é oferecer uma série de escolhas
mais ou menos significativas? Então foram escolhas talvez menos significativas porque não significaram... Não, acho que foram. O que eu tô fazendo é mais uma defesa de que o Bandersnatch não precisava ter muito mais escolha do que isso pra ser interessante, sabe? O que faz as escolhas dele serem interessantes é que eu só posso escolher entre jogar chá no computador ou quebrar o computador, sabe? E tá bom. Exato. É o suficiente. Se eu tivesse muito mais escolha que isso, eu ia escolher o final perfeito em que o jogo faz sucesso. Sim, eu fico rico não... e dá tudo certo com o pai também. E isso não causa um desespero no público e a entrega é ergonomicamente perfeita para esse momento de uma iniciação em algo interativo. É que quando tu fala em público também fica parecendo que a obrigação do criador é agradar o público, sabe? Uhum. E esse é um pensamento que ele, pra mim, ele é contrário à evolução da mídia, sabe? Uhum. Porque se tu ficar sempre querendo atender a expectativa de público, você sempre vai fazer a mesma coisa. Nunca vai quebrar molde. Nunca vai quebrar molde, sabe? Então, por mais que o Bandersnatch tenha sido feito dentro de um mod já, que a gente já conhece, eu acho que tá tudo bem não atender expectativa, sabe? Porque o filme é o que ele é, o jogo é o que ele é e não o que você quer que ele seja, sabe? E ele não vai ter uma narrativa emergente em que no fim eu saí, construí uma família e vivi uma história de The Sims. Ele vai ser aquela coisa autoral, fechada, que tem alguns caminhos dentro disso. Exatamente. Eu acho que até porque nesse caso ele quer ter um controle realmente muito forte do desenho final da tua experiência. E da né? distopia da coisa também, né? Pra não ter todos os finais possíveis. É fundamental que exista um limite de decisões, porque pra diferenciar o jogo da vida mesmo e pra que você consiga ver uma relação de causa e efeito muito forte e evidente no jogo. Porque é isso que é o brilhante do jogo, é você tomar uma decisão, fazer uma ação e aquilo imediatamente ter uma recompensa. Algo que na vida não tem, né, cara? Tipo, tu não vê diretamente a recompensa por ter comido beterraba no almoço. Tu não vê a recompensa de ter feito faculdade no jogo, tu vê. Aí eu menciono aqui um board game que eu tô gostando bastante dele, que é do Uwe Rosenberg, é o mesmo game designer do Agrícola, do Caverna e outros jogos de tabuleiro renomados, que é o Banquete a Odin. E é um jogo que você tem uma família viking e tem que evoluir até o teu vilarejo. Só que na primeira vez que você vai jogar o jogo, na primeira decisão, você tem 60 opções. Você pode fazer 60 coisas diferentes, cara, e é muito difícil. É muito difícil tomar essa decisão. Isso já é uma barreira de entrada para públicos não iniciados. Totalmente. Incrível. É uma barreira de entrada horrível, assim, é horrível. O jogo é excelente, mas ele não demanda de capacidades motoras nenhuma. Você só tem que pegar uns bonequinhos e botar num outro negocinho pra pegar uma pecinha. Ele depende de capacidade apenas cognitiva, mas ele traz uma insegurança enorme pra um jogador que tá jogando pela primeira vez, mas eu não sei se também é um pensamento sobre o jogar que causa isso. Porque também existe um pensamento sobre o jogar, e aí eu coloco nas histórias que os jogos contam também isso, que é de que parece que existe uma pressão muito grande de que toda vez que você jogue, você tenha que ser bom no jogo. E você tem e que jogar pra aprender a jogar não é tão bom quanto jogar pra vencer, sabe? E então, eu não sei, eu acho que quando a gente também, como jogadores, começarmos a pensar que jogar pode ser bom por jogar, sabe? E não só pra vencer ou ser o melhor jogador, que é legal também, né? Ou pelo menos na tua primeira partida você assumir, pô, nesse momento eu sou ignorante nessa história, eu vou tentar só aprender. Vou me ralar mesmo. Na segunda eu vou agitar, sabe? E aí a minha visão de tá aí vai fazer, acho que 10 anos que eu ensino board games, que eu coleciono board games, é de que agora parece que algumas pessoas estão começando a aceitar de que, tipo, cara, eu posso jogar só pra jogar, não preciso jogar só pra vencer, porque agora que a gente, né, eu tô desdigitalizando um pouco, eu tô tirando um pouco do digital, mas no fim das contas é tudo a mesma coisa, é tudo jogo mesmo, mas tipo, de colocar aqui, é assustador, mas se a gente tiver paciência de olhar pra interface e de entender que aquilo é uma linguagem, sentar, respirar fundo e ver o que vai acontecer e querer experimentar, pode acontecer de uma pessoa não letrada, sem letramento no jogo, a poder apreciar aquilo, né? Eu acho que isso é uma das maneiras de romper. E outra coisa, pra romper essa coisa tentar romper esse lamento por pessoas que não sabem jogar e estarem perdendo histórias, eu acho que, primeiro, os jogos têm que começar a contar histórias mais interessantes pra pessoas que não jogam, né? Que eu não sei se o Red Dead Redemption tá fazendo isso. Eu acho que sim, mas como é que uma pessoa vai saber que naquela Eu ainda acho que não é um jogo que a minha mãe jogaria, porque no fim é um cara dando tiro. É um cara dando tiro, né? Apesar de ele
expandir esse horizonte um Sim. monte com mecânicas novas e coisas. Mas, por exemplo, eu acho que foi o ano passado ou o ano retrasado a primeira vez que saiu um jogo de futebol com a possibilidade de jogar com um time feminino. Antes não tinha essa possibilidade, que era o FIFA, né? Então, antes não tinha. E as pessoas diziam, não, mas as mulheres não jogam videogame. De fato, nos AAA as mulheres ainda são um público muito menor do que o masculino. Mas no todo são no todo 1 para 1, né? no 51% todo é são 50-50, mulheres, mas nos jogos mais lucrativos não, nos jogos que demandam mais investimento de produção, os AAA, as mulheres ainda são bem menor o consumo. Também vou tomar pedrada por isso, né? Mas aí a gente vai levar pedrada por supor que jogo mobile não demanda investimento. Não supõe, mas cara, é muito menos investimento do que um Não, Red acho Dead que Redemption, tá te referindo a blockbusters, né? tô me referindo ao blockbuster. Mas assim, eu acho que tem que haver esse rompimento de temática, sim. E quando eu digo rompimento de temática, eu não tô dizendo que é pra fazer joguinho rosa pra mulher. Eu tô dizendo que é pra colocar fazer joguinho azul pra mulher. Fazer jogo azul pra mulher. Mas eu tô falando de colocar protagonistas diferentes, plots diferentes, casos diferentes. Overwatch mesmo, que mostra vários tipos de gameplay diferente que se adequam a um público. Exatamente. E pra ter entrada, entendeu? Pra ter entrada. E também, de alguma maneira, começar... Não é começar, mas assim, tem muito jogo que é feito, por exemplo, para senhoras idosas. Eu trabalhei em jogo de Hidden Objects, jogo de objetos escondidos, que o briefing que me passava esse jogo é pra mulheres de 60 anos. E aí, como é que eu vou entender isso? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou ficar sempre oferecendo a mesma coisa? E quando a gente vai tentar inovar ali de alguma coisa, tem umas pressões, né? Tem pressões ali. Mas eu acho que o caminho é positivo, sabe? Se a gente olha pro ontem, o hoje é melhor e a expectativa do amanhã, pra mim, pelo menos. Inclusive, uma das respostas pra como é que eu vou fazer isso é tu não faz, tu contrata uma mulher que a melhor resposta é essa. A melhor resposta pra mim também é essa, é contratar uma mulher. E eu acho que a indústria tá fazendo esse desenho. A indústria tá fazendo esse desenho. Legal, gente. Então, bom, o que a gente pode concluir aqui? A gente não conclui nada, na verdade. Mas nós estamos bem de tempo, viu? Só joga a bola pro alto. A gente joga a bola pro alto aí. Eu acho que foi... Não foi, né? A gente vai seguir esse papo ainda, mas... pelo menos assim, essa parte narrativa eu acho que ela é bastante interessante. Acho que ter sido... Novamente, tem uma certa inauguração para o grande público. Para nós também da indústria de jogos, eu acho que acaba sendo um incentivador, né? Porque mais pessoas experienciaram o que é jogar alguma coisa, né? Jogar de fato, nesse caso, jogar um filme. Ainda vejo, por exemplo, nas minhas imaginações futuras, assim, um cinema inteiro tendo 2 botões, né? Que legal! E podendo acontecer na tela de cinema, tudo aquilo ali com todo mundo jogando e em determinadas cenas todo mundo aperta um botãozinho. De novo, uma mecânica coadjuvante, mas completamente determinante, né? Pressionar o botão para escolher a opção 1 ou 2. Pô, que legal. Imagina uma hora bate uma luz em cima de um cara assim, agora a decisão é tua. Eu iria no cinema. Nossa, cara, eu iria no cinema com 2 botões na cadeira, cara. Acho que seria... em programas de auditório esse tipo de coisa já acontece, exato, né? Pra Faustão já tem isso aí, cinema, Faustão já tem, né? Pra avaliar, mas eu acho que é aí que tá, né? Eu acho que é o refinamento da entrega. Então, eu acho que o Charlie Brooker no Black Mirror, Bandersnatch, ele entrega isso de uma maneira realmente que vai fazer bastante diferença para nós também. Eu acho que todo mundo já está conversando. Impossível falar em Bandersnatch, não falar em jogos, sabe? Então, e a gente aproveitou também um pouco dessa onda aí, porque para nós não é necessariamente uma novidade, né? E não que a gente esteja se achando melhor ou pior por causa disso, mas só porque realmente isso faz parte bastante do nosso dia a dia e de quem joga, e de quem produz, né? Que é o nosso caso aqui também. A novidade está na abertura, né? Exatamente, a novidade está na abertura e eu acho que pegou a melhor convergência de momentos, né? Pega o hit da Netflix no final é o último episódio porque todo mundo fica ansioso, né, quando vai começar, então já estava chegando no final e de repente a gente recebe aquele extra ali. Mas a gente tem jogos como Heavy Rain, Until Dawn, o próprio Minecraft que foi entregue lá dentro. Acho que o Minecraft inclusive é um grande exemplo do poder da narrativa dos jogos e como elas podem se multiplicar. Acho que você usou um termo ali de um teórico que não foram arcos
narrativos, Arcos mas e arcos loops. dialéticos. Arcos dialéticos, é. Eu acho que é por aí a pista de quem desenvolve jogos. O Minecraft é um excelente exemplo disso, né? Eu construo casa porque o jogo não me deixa ficar pelado na floresta de noite, então Não, eu preciso fazer uma história sobre aquilo. E o maior atestado de que esse é o caminho é todo o universo de conteúdo criado pelo usuário, todo o universo narrativo que foi criado e que depois virou série, virou Livro. filminho, livro, tudo a partir do jogo. Bastou que se desse um universo de possibilidades, uma ferramenta, né, que pudesse ser criado uma série de narrativas emergentes e as narrativas emergentes viraram narrativas mais tradicionais, vamos chamar assim, né, a partir daquilo. Então, eu acho que é por aí, sabe? É por aí que a gente vai. Galera, por hoje é só, então acho que a gente conseguiu conversar bastante aqui sobre isso. Claro que tem mais assunto ainda, mas vamos ficando por aqui. Agradeço aí então, vamos dar aquele tchau pra todo mundo aí. Valeu, até a próxima. Valeu, e quem quiser saber mais, então, quem quiser ouvir outros episódios e mais conteúdo bacana, acessa lá, americapodcast.com.br. Esse e outros episódios estão nas principais plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Music, procura lá. Valeu, fui! América Podcast.